Bom, gente, nós vamos fazer a correção agora de matemática, tá? Lembrando que aqui da CHG ficou faltando, deixa eu só pegar aqui, ficou faltando a C, a D, que no caso era o desenho, que vocês iam desenhar, a E, a F e a G, que o vídeo acabou cortando, tá? Então vamos lá, a C. Quais são as fases da Lua nos dias 6, 14, 20 e 28 de março de 2019? Bom, vamos pensar, aqui tá falando 2019, né? Então vocês vão ter que achar a folhinha de 2019. E lá de 2019 estava marcando, porque vocês iam trabalhar com mais, teria mais uma pergunta sobre 2019 também, por isso que eu falei que tinha que achar uma folhinha de 2019, tá? Então, a C, quais são as fases da Lua nos dias 6, 14, 20 e 28 de março de 2019? A 6, a fase da Lua é Lua Nova. Dia 14, Lua quarto crescente. Dia 20, Lua cheia. E dia 28, Lua quarto minguante, tá? É só olhar na folhinha que na folhinha aparece lá. Letra D, era para vocês fazerem o desenho das 4 fases da Lua, tá bom? Então tava bem fácil aí, não tinha erro. Todo mundo me mandou, eu vi e tá ok. Letra E, quantos dias aproximadamente dura cada fase da Lua? Dura 7 dias, tá, gente? Uma semana, tá bom? Cada fase da Lua, uma semana. Letra F, qual é a data em que a Lua estará na fase quarto crescente novamente? Bom, se a gente for pensar que a gente estava olhando na folhinha de 2019, seria no dia 12 de abril, tá bom? Em quanto tempo esse evento acontecerá? Aproximadamente 29 dias, pensando que nós estamos em março, certo? Então, pensando por aí, tá bom? Agora, se vocês quisessem ter feito em 2020, ok, era só você pensar quando nós estamos agora, em que lua nós estamos e quando vai acontecer novamente esse evento. Daqui 29 dias, porque daqui um mês, né? Porque vai ter mais passagens de lua, se é cada uma semana mais ou menos, tá bom? Aproximadamente. Então, terminamos a CHG. Vamos para matemática. Eu pedi para fazer das 50 a 53. Então, na primeira página, na página 50, fala sobre o dia solar, né? Ou seja, a gente está trabalhando aqui o quê? Medida de tempo, né? Que no caso, a medida de tempo que é usada, como é que se diz? Como padrão no sistema internacional é o segundo, tá? E a gente sabe que não é só o segundo, né, gente? Tem minutos, tem horas, tem semanas, tem meses, tem anos, trimestres, bimestres, tudo isso é medida de tempo, tá? Então vamos lá. No primeiro aparece um relógio digital, tá? Onde está escrito 15, 29 e 46. Acredito que todo mundo já tenha visto um relógio digital e sabe que é sempre assim. Primeiro marca as horas, minutos e segundos, certo? Aí vem as perguntas de acordo com isso aqui. O que representa o número 15? As horas, né, gente? A letra B, o número 29, os minutos. E o 46, os segundos. Aí vem a letra D. Quantos segundos faltam para o relógio indicar 15h30? Olha, aqui nós temos 46 segundos. A gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu preciso inteirar 1 minuto aqui para zerar, para aqui aumentar 1, certo? Então, 46 para 60 faltam 14, isso mesmo, tá? Aí vai ficar 15h30. Aí no número 2 são sequências. Observe as sequências de horários registrados a seguir e complete-as. Como que é a sequência, gente? Você vai prestando atenção de quanto em quanto vai pulando, né? Como se fosse de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15. Então, o A era de 15 em 15, tá? Então, 8 horas, 8h15, 8h30, o que estava faltando?
8h45. O B era de 20 em 20. Como que eu sei? Porque da 11h10 até 11h30 são 20. E depois ali, de 12h10 a 12h30, também são 20 minutos. Então, o que tá faltando é o que fica entre 11h30 e meio-dia e 10, que dá 11h50, certo? O C não tem o primeiro relógio, tá? Que você teria que descobrir. Aí vem 13h50, 14h20, daí fica faltando um de novo e vem 15h20. A gente percebe pelo 13h50, 14h20 que houve um espaço de tempo de 30 minutos aí. Então, é só a gente pegar mais 30 e vai chegar naquele número, naquela hora que está faltando lá no final. 14h50, porque 14h20 mais 30, 14h50. Professora, mas está faltando o primeiro relógio. Como é que eu sei? Simples. Se o segundo relógio está 13h50 e a medida aí de espaço de tempo é 30 minutos, eu tiro 30 minutos desse 13h50 que vai dar 13h20. Ok? Aí nós vamos para a página 51, também é sobre medida de tempo. Agora, falando de duração de viagem, quanto tempo, prestando atenção. Lembrando, gente, se você não ler e não interpretar, você não consegue resolver. Prestando muita atenção a tudo que está falando e depois a pergunta em si, tá bom? Então, vamos lá. 1. Lígia chegou a Salvador às 10h15, procedente do Rio de Janeiro, ou seja, ela veio do Rio de Janeiro. Se a duração do voo foi de 2 horas, a que horas o avião saiu do Rio de Janeiro? Bom, vocês me mandaram essas atividades e todo mundo acertou. Com certeza saiu às 8h15, né? Porque se ela chegou às 10h15, demorou 2 horas o voo, 8h15. 8h15, tá? 2. Ricardo pretende sair de Florianópolis no voo das 8h15 com destino a Goiânia, fazendo escala em São Paulo. De Florianópolis a São Paulo, a duração do voo é de 1 hora. E antes de seguir para Goiânia, o avião fica no aeroporto em São Paulo por 45 minutos. Depois de São Paulo a Goiânia, é mais 1h30. Então, o que eu tenho que lembrar? Ele saiu às 8h15 de Florianópolis. Demorou 1 hora até chegar em São Paulo, 9h15. Chegou em São Paulo, que é a escala, ele tem que ficar 45 minutos. Então, 9h15 mais 45 minutos vai dar quanto? 10 horas. Aí ele sai de São Paulo e, enfim, ele vai para Goiânia, que demora mais 1h30. Portanto, ele vai chegar lá às 11h30. Exatamente, e todo mundo que me mandou certinho. Quem teve dúvida, me chamou lá, eu respondi, porque é isso que eu quero. Teve dúvida? Manda. Não quer mandar no grupo? Manda no privado, eu respondo, tá bom? Vamos então para a página 52. Controle do tempo. São mesma coisa, todas essas páginas que eu dei tem a ver com medida de tempo, tá? Então, agora aqui são 5 situações, problemas. O primeiro, diariamente, menos aos domingos, o esportista Diego treina durante 2h30. Quantas horas ele treina durante a semana? Gente, se a semana tem 7 dias e ele não treina ao domingo, então ele vai treinar quantos dias? 6. Se ele treina 2h30 por dia, como eu faço para resolver isso de uma maneira mais fácil? Primeiro eu somo as horas. 2 vezes 6, 12 horas, certo? E depois 30 minutos vezes 6. Então, 30 mais 30, 1 hora. 30 mais 30, mais 1 hora. 30 mais 30, mais 1 hora. Então, são 3 horas referente aos minutos que ele faz o exercício. Então, 12 horas referente às horas, mais 3 horas referente aos minutos, 15 horas. Todo mundo que me mandou correto. Cada um fez do seu jeito, teve gente que fez como eu estou falando, teve gente que complicou um pouquinho mais, mas chegou no resultado. O importante é isso. E outra, teve gente também que teve dúvida e que me mandou mensagem e que eu respondi, e que às vezes até a mãe falou, olha, minha filha acabou de perguntar aqui que estava com uma dúvida, e eu respondi. Por quê? Porque, gente, a gente tem que caminhar assim, pelo menos por enquanto. Vamos lá. 2. Cida precisa tomar um remédio de 6 em 6 horas. O primeiro ela tomou às 7h15 da manhã. A que horas ela deve tomar os próximos?
Se ela vai tomar remédio de 6 em 6 horas e o dia tem 24 horas, ela vai tomar 4 remédios. Se o primeiro ela tomou às 7h15, o que eu faço? 7h15 mais 6 horas vai dar 13 horas e 15 minutos. Mais 6 horas, 19 horas e 15 minutos. Mais 6 horas, 1 hora e 15 minutos. Professora, por que 1 hora e 15 minutos? Não podia pôr 25 horas? Não, porque o dia só tem 24 horas. E depois das 24 horas, que a gente chama de meia-noite, começa a contar de novo. 1, 2, 3, tá? A gente tem um problema sério, o brasileiro tem um problema sério, de não usar o horário da maneira correta. A gente fala 1 da tarde, 2 da tarde, mas não é correto. Depois do meio-dia, que é 12 horas, é 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, entendeu? E assim vai até as 24 horas. E daí começa de novo. 1 hora, seria a madrugada, tá bom? 4. Maurício foi a Brasília. Seu voo... 3. Um programa de TV de 35 minutos terminou às 21 horas. Se ele dura 35 minutos. E que horário, então, teve esse programa? Se ele terminou às 9 horas e ele dura 35 minutos. 9 horas é a noite, no caso, 21 horas, que é como está no livro. 21 horas é noite, não é dia, certo? Então tá. Se terminou às 21 horas e dura 35 minutos, eu tiro 30, vai dar 8h30, mas é 35, eu tiro mais 5. Então, 8h25, começou esse programa. 4. Maurício foi a Brasília. Seu voo partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 19h40 e chegou ao aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, às 21 horas e 10 minutos. Quanto tempo durou o voo? Gente, esse era, né, melzinho na chupeta. Por quê? Era simples, era só somar, né? Então, se ele saiu às 19h40 e chegou às 21h10, 19h40 para 20h40, 1 hora, né? Mais 30 minutos, então 1 hora e 30 minutos demorou, tá bom? No 5, tinha uma gravura para ajudar. Tem uma mulher colocando um bolo no forno e tem um relógio analógico e não digital, consegui acertar agora, na parede, que tá marcando 7 horas e 15 minutos, tá? Aí tá escrito assim: o bolo vai ficar pronto depois de 30 minutos. A que horas o bolo deverá ser tirado do forno por Juliana? Se demora 30 minutos e tá marcado lá 7 horas e 15, então vai ter que tirar do forno às 7h45, né, gente? Muito fácil. Aí, no número 1 da página 53, tem mais informações sobre medidas do tempo que existem, tá? Que é o mês comercial, o ano comercial e o ano normal. O ano normal aí fala de 365 dias e 6 horas. Por que 6 horas? Porque a cada 4 anos existe um ano que a gente chama de ano bissexto. O que acontece? Tem um dia a mais. Mas como? Como que acontece isso? Em fevereiro é colocado um dia a mais. Por isso que é assim, passa 4 anos, tendo fevereiro 28 dias, certo? Aí no 5º ano, depois de 4, né? No 5º ano vai ter 29 dias. Depois de novo, 28, 28, 28, 28, 29. Por quê? Porque essas 6 horas, o que eu falei? 6 mais 6, 12, não é? 4 vezes 6, 24. Certo? E um dia não tem 24 horas? Então, essas 6 horas que somam nos 4 anos vai dar mais um dia, que é colocado em fevereiro. Aí a gente tem o bimestre, né? 2 anos, trimestre, bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, quadrimestre, 4 meses, semestre, que é 6 meses. Existe o primeiro semestre e existe o segundo. Quando é o primeiro semestre? Do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho, né? Aí, como começa o segundo semestre? 1º de julho até 31 de dezembro. Simples. Aí tem a década, que é 10 anos, o século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Tem o biênio aí também, porque um ano é um ano mesmo, biênio é 2 anos, né? A década, 10 anos, quinquênio, 5 anos. Então, são coisas que a gente precisa começar a se familiarizar, tá? Porque a gente vai usar muito isso na vida.
Não é só na escola, é na vida, tá bem? Então, vamos lá. O número 2 é que vem as perguntas. Use um calendário deste ano para responder as questões a seguir. Quantos são os meses que tem exatamente 30 dias no ano de 2020? Todo mundo sabe? 4 meses. Letra B. Quantos são os meses que tem 31 dias? 7 meses. Então, tá assim. Quantos são os meses que tem menos de 30 dias? Só o mês de fevereiro, né, gente? Quantos são os meses que tem 31 dias? São 7 meses, quer ver, ó? Janeiro tem 31 dias. Março tem 31 dias. Deixa eu ver, março. Maio tem 31 dias. Julho tem 31 dias. Agosto tem 31 dias. Outubro tem 31 dias. E dezembro tem 31 dias. Os outros meses são 30 e fevereiro, que nesse ano teve 29. Por que será que teve? Pensa aí, ano bissexto. Então, daqui vai ter mais 4 anos que vai ser 28, 28, 28, 28 e depois 29 de novo, tá? Aí vem aqui. Explique o que acontece no ano bissexto. Acabei de falar, né? No ano bissexto, fevereiro tem um dia a mais, ou seja, o ano tem um dia a mais, tá? Aí são 366 dias, certo? Número 3. Quais são os meses do ano que compõem o primeiro trimestre? Quais são os meses do ano, gente? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Primeiro trimestre, os primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Simples. 4. Quantos dias tem o último bimestre do ano? Como é que eu sei? O último bimestre do ano são os 2 últimos meses, certo? Então, vamos lá. Se dezembro a gente já sabe que tem 31 e novembro tem 30, então 31 mais 30, 61, certo? Neste ano, quantos dias há no segundo semestre? 184 dias. E no próximo ano? Se alguém pesquisou aí, é a mesma coisa, tá? Ou melhor, no próximo ano, esse ano 184, próximo ano 184 também, porque aqui nós não estamos falando do ano em si, nós estamos falando do segundo semestre, certo, gente? Bom, o que eu queria que vocês entendessem com tudo que foi falado? Que vocês conseguissem resolver, que vocês conseguissem elaborar, que vocês conseguissem realmente entender o que é a medida de tempo e onde eu posso usar ela. Ah, é só na escola? Não, não é só na escola. É na vida cotidiana. É no nosso dia a dia, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Confesso que hoje eu estou um pouco chateada, porque é a 5ª vez que eu estou editando esse vídeo de matemática, porque o meu celular está começando a dar problema por ter tantas coisas que tá nele, por conta dessa pandemia, tudo quanto é atividade. Vocês sabem que eu tenho 2 turmas, né? Então, tá começando a dar problema e assim, eu tô entrando em pânico, porque eu sou uma analfabeta digital. Eu realmente, nessa parte, eu sou burra. Eu não tenho outro nome para isso. Então, assim, eu tô tendo que aprender muita coisa, eu tô tendo que me reinventar. Não tá fácil. Então, gente, eu peço, por favor, todas as dúvidas que vocês tiverem, encaminhem para mim. Porque todos os que estão encaminhando, eu estou respondendo. E é isso que eu quero. Eu quero que haja essa parceria entre a gente. Tá difícil para mim? Tá. Mas para vocês eu sei que também tá. Então, vamos nos ajudando, vamos nos cuidando, porque quanto mais tempo a gente ficar dentro de casa, menos tempo vai durar toda essa situação triste que estamos vivendo, tá bem? Fiquem com Deus, bom fim de semana. Segunda a gente se vê.
Beijão.